Grupo do Fritas, cena 87, tomada 76. Bom dia, todo mundo. A gente veio apresentar o nosso projeto para vocês e a gente começa o nosso projeto com uma análise um pouco mais densa sobre os tipos de pessoas e quantas são essas pessoas que passaram por lá diariamente. As pessoas do escritório, as pessoas que vão visitar, as pessoas que moram por lá, para a gente entender melhor como esse espaço tem que dialogar com o público e quais são as interações que precisam ser evidenciadas, que precisam ser potencializadas nesse espaço. Pode começar? No nosso levantamento, baseado tanto na área dos andares, quanto no número de escritórios, público flutuante que vai lá para manutenção, vai trabalhar, enfim, a gente chegou em 64% de usos de escritórios. É uma média de 5.240 pessoas que vão andar todos os dias lá trabalhando. Elas vão para o escritório, elas vão trabalhar. E elas vão usar esse Pocket Park de uma maneira diferente. A gente tem como segundo uso residencial, que é uma média de 800 pessoas que vão morar lá e que vão trabalhar lá como doméstica, como manutenção, enfim. A gente tem as pessoas que elas vão visitar o parque, são aquelas pessoas que elas estão de passagem, decidem passar pelo parque, ou ainda elas tiram o fim de semana delas para visitar o parque, como eles fazem nos grandes parques de São Paulo. E a gente tem as pessoas que elas passam o tempo inteiro por lá, que é o comércio. E são as pessoas que estão trafegando pela Augusta e que elas vão olhar para aquelas lojas, vão ficar encantadas e vão querer comprar tudo. A gente colocou um número baixo dessas pessoas, uma média de 2.000 pessoas que vão entrar no nosso espaço, que é um número bem baixo pelo número de pessoas que passam por lá, mas a gente tentou entender como que essas pessoas se relacionariam com o espaço também. Dentro disso, a gente manteve um zoneamento, não pelo tipo de uso dessa forma. A gente teve desse zoneamento pela maneira como as pessoas iam experienciar esse espaço. Então a gente tem aqui a Augusta. A primeira camada de experienciação a gente determinou como uma vivência comercial, que são as pessoas que vão para o escritório trabalhar e são as pessoas que vão comprar. É um uso bem racional, você nem se preocupa muito com o espaço em que você está inserido. Você vai e compra, você vai e trabalha, vai embora e aquele espaço conversa com você dessa maneira. É uma coisa bem racionalizada, quase que ortogonal. A segunda vivência é uma vivência cotidiana. Então são as pessoas que moram, são as pessoas que vão lá brincar com o cachorro, são as pessoas que vão levar as crianças para o parquinho, são as pessoas que estão fazendo um Cooper, que param lá para fazer uma ginástica. São as pessoas que vão usar aquilo no dia a dia delas, que aquilo vai fazer parte da vida delas, cotidiana, ou mesmo que elas vão ter experiências lá de relacionamento mesmo, você com outras pessoas, a conversa, o convívio. É um uso um pouco mais intenso, só que ele ainda assim é compartilhado e ele não tem uma experienciação tão extrema com o espaço. O espaço ele influencia na relação, mas o espaço não é o foco principal. Aí a gente chega na nossa última camada, que é a vivência emocional, que é onde o espaço ele tem uma influência plena em como a pessoa experiencia aquilo. É ali que a gente coloca a multissensorialidade da maneira mais extrema. A gente coloca cores, a gente coloca formas, a gente coloca tato, a gente coloca olfato. A gente tenta trazer a pessoa para aquilo que ela está sentindo a todo momento. A gente tenta evidenciar aquilo que ela sente quando ela entra em contato com os espaços. É aí que a gente vai colocar arte, é aí que a gente vai colocar música, que tem uma influência muito forte no emocional daquela pessoa que está por ali transitando. Essa área, ela pode ser experienciada tanto sozinho, ou em grupos também, mas ela tenta trazer você para dentro de si mesmo, sabe? O nosso objetivo com esse projeto é baseado na crença que a gente tem de que as pessoas elas podem e devem sorrir mais. Então a gente tenta buscar o tempo inteiro a felicidade das pessoas, elas olharem para aquilo e elas ficarem felizes. Sabe quando você está passando e tem um cara tocando um violão super bem, você olha até se acaba sorrindo que nem bobo, porque aquilo te encantou no meio daquela rotina toda cinza que você vive? É isso que a gente quer causar. A gente quer fazer com que as pessoas sorriam mais. Aqui a gente tem uma perspectiva bem simples dela, para mostrar mais ou menos a nossa ideia de disposição. Os nossos prédios eles estão nessa inclinação de quase 45 graus por conta do sol, para a gente não gerar uma fachada sul, para a gente evitar aquela circulação de vento sudeste que é super gelado, que tem uma influência muito forte, e para a gente distanciar fisicamente o nosso prédio residencial do nosso comercial. A gente busca aqui também, aqui é o eixo da Augusta, a gente busca um acesso livre para a região da Augusta. Então você tem um contato direto com essa parte comercial. Você está passando ali, você já entra direto no comércio. A gente busca um eixo aqui, que é aquele de vivência
cotidiana, onde você tem parquinho, você tem academia, você tem todas essas coisas que vão ser de uso mesmo. É a esfera do uso e não apenas da experiência enquanto contato. E ali atrás a gente tem essa área mais arborizada que traz quase para uma característica natural, né? Não é uma natureza plena porque ela é modificada pelo homem, mas ela traz essa coisa arbórea, essa coisa viva, quase bucólica, para dentro do ser humano. Tem que falar que esses dois são os comerciais e esses... É verdade, esqueci disso. Os comerciais eles são levados para o pilotis, para a gente ter aquele térreo comercial que todo mundo adora, com várias lojas, com muitas coisas lindas e maravilhosas. Aqui a gente tem um pórtico para acesso do nosso Pocket Park, que é o pórtico que a gente tinha no nosso projeto, que é Formosa, que fica lá em West Hollywood, é a nossa consultora aqui. E toda essa relação com o homem nas diferentes camadas de percepção. Aqui a gente tem uma plantinha desse projeto. Vocês podem observar que a gente traduz esse nosso conceito de uma maneira morfológica também. Então essa primeira camada, que ela é mais racional, mais ortogonalizada, ela é também ortogonalizada em planta e na experiência. Você tem fluxos retos, fluxos diretos, você tem um contato total, a permeabilidade de usuários é total entre a Augusta e essa parte do térreo comercial. Quando você avança um pouco mais, você tem o nosso pequeno Pocket Park aqui, que é quase que uma transição, e você tem essa parte mais orgânica. Os caminhos eles são mais orgânicos, eles te permitem uma experiência de trajeto também, não apenas de visualização. Você tem cores, é vivo. As árvores elas trazem cores que brilham no seu rosto e que quando chega o outono, as flores caem e fazem um tapete maravilhoso no chão, todo colorido. Vocês imaginam isso? Imagina você andar por entre as árvores com aquelas flores todas no chão, as crianças brincando, as pessoas sorrindo. Eu estou emocionado. E aqui, à direita, a gente tem primeiro um pequeno auditório localizado lá no meio das árvores, uma coisa mais arbórea mesmo, para apresentações de música, para apresentações cênicas, ou mesmo para as crianças brincarem quando não tiver nada acontecendo por lá. A gente tem aqui em cima, ela não está representada nessa planta, mas a gente tem caminhos que tentam trazer essa multissensorialidade. Então são caminhos com relevos diferentes, tipos de piso diferentes, iluminação por LED diferentes, que servem tanto para organizar os fluxos quanto para você perceber o espaço de maneira diferente. Vocês vão entender um pouquinho mais isso daqui a pouco. E aqui a gente quer trazer a arte. Então uma estrutura meio labiríntica para as pessoas elas experienciarem o trajeto e encontrarem obras de arte, desenhos, esculturas que provoquem emoções nelas quando elas estão caminhando por aqui. Essa é uma imagem lá daquela primeira fase nossa de racionalidade. Então, a nossa intenção é ter... Ó, isso é desenho da Antonella, gente. A gente ficou emocionado. A gente tem essas passarelas que acontecem no 15º andar e 30º andar do prédio, que é mais baixinho, onde a gente quer colocar restaurantes para atender essas 5.240 pessoas que passam por lá todos os dias. E a gente tem o nosso Pocket Park, onde a estrutura de pilotis dos prédios ela se propaga enquanto árvores e a gente estende toda essa estrutura pelo nosso Pocket Park. A gente tem mesinhas ali para convivência, um café aqui embaixo para a gente conversar entre as árvores, a gente descer do prédio, tomar um café, depois subir para trabalhar de novo. A gente tem uma cobertura nesse prédio, que está por aqui, onde tem um restaurante que vai ser o mais caro de São Paulo em breve, porque no prédio mais baixo, aqui em cima, porque é uma vista super alta e super maravilhosa entre árvores, é muito legal. E essa relação do sol. Então, a gente buscou uma situação em que esse prédio ele interferisse o mínimo possível no outro prédio, enquanto luz e sombra, para a gente ter estruturas que são iluminadas na grande maioria do dia, na grande maioria das horas do dia, sem ter esse problema com as alturas por conta da iluminação. E a gente também busca cortar essa sensação de que o prédio é muito alto, com uma região arbórea que faz aquela cobertura quase que natural, para a gente não perceber quão altos são esses prédios que buscam aproveitar o máximo da área que pode ser construída. Não vai precisar do sol? Acho que não precisa. Tá bom, então eu achei que precisasse, por isso que eu liguei, vou desligar. Obrigado. Acho que não precisa. Aqui é aquela coisa das cores, e aqui é uma setorização parcial, onde a gente tem uma área comercial aqui, uma área residencial locada por aqui, com uma divisão que ela é parcial, ela não é plena
dessa região de parque de transição e da região residencial, que a gente tem um espelho d'água que se transforma numa queda d'água, que tem uma função de isolar ruídos dessa região comercial e que traz essa divisão que é visualmente permeável, mas que não permite que as pessoas passem. Aqui uma representação das arvorezinhas, essa parede de cores que ela pode gerar. Então você está aqui nesse pocket, você olha, você vê uma parede de cores e um fundo verde da natureza. Aqui uma representação daquela multissensorialidade que a gente estava falando. A direita de dia e a esquerda à noite. São caminhos que se intercalam e depois voltam e se unem, onde você experiencia todas as coisas que estão acontecendo naquele ambiente. As luzes, os pisos que são diferentes, a maneira como o trajeto se propõe, os relevos por onde ele percorre. É um entrelaçado de caminhos de diferentes tipos que trazem essas experiências diferentes para quem está circulando. Inclusive diferentes até pelo dia que você circula, porque o ambiente ele tem uma influência muito forte nesse espaço que a gente criou. As intempéries, enfim, todas aquelas influências de vento, luz e etc. que o ambiente pode gerar para a gente.